Está no ar mais um futebol apaixonante. Hoje sem olá, olá, mas com um assunto super importante que vocês certeza que vocês vão gostar. E hoje nesse programa especial, a gente está chegando no final do ano, muitos programas de futebol apaixonante. Tá comigo aqui o Leandro, o Bruno Scacciotti, para a gente falar de um assunto que aí eu tenho certeza que vocês vão ter uma nostalgia, né? Vamos falar de seleção brasileira, vamos relembrar a seleção do Penta e dizer por que que mudou tanto e quanto que mudou desde que a seleção foi pentacampeã do mundo, tá? Então já vou passar aqui a palavra para eles, mas de qualquer forma, antes de mais nada, se você não está inscrito aqui no canal, se você não deixou o seu like, se você não acompanhou a gente, ó, aproveita, acompanha as nossas lives, se está escutando o nosso podcast, aquele abraço, se acompanha a gente pelo Facebook também. Então, ó, aqui embaixo do rodapé vai ficar as redes sociais do FNV Esportes para você acompanhar a gente, ativa o sininho e claro, né, por mais que esta não é uma live, deixa aqui seu comentário em relação ao nosso assunto que é 2022 faz 20 anos do Penta. Como a seleção mudou muito? Vou trazer o Brunão e já vou passar uma pergunta para ele. Brunão, de 2002 para cá, essa será a quinta Copa que iremos disputar. Você acha, na sua opinião, na sua visão, com a sua análise, sua experiência, que esta é a seleção ou a Copa em que o Brasil é menos favorito do que as anteriores? 2006, 2010, 2014, 2018. Na qual o Brasil entra com uma boa seleção, mas de qualquer forma a gente não coloca nem como a mais favorita ou talvez nem no top 3. Fala aí pra gente e seja bem-vindo aqui a esse programa Futebol Apaixonante. Opa, eu que agradeço aí o convite, mandar um abraço aí para todo mundo que está nos assistindo e os companheiros da bancada. Falar de seleção brasileira é algo muito complicado, mas já indo direto na sua pergunta, provavelmente a menos é a vez menos favorita que o Brasil vai para a Copa, por vários motivos, mas dá para a gente colocar talvez na conta do futebol apresentado, né? Dá para a gente colocar na conta do próprio tempo, né? Vou fazer 20 anos, né? E também são vários motivos, além da evolução do futebol europeu, a gente não vem enfrentando seleções europeias, a gente vai falar um pouco disso um pouquinho mais para frente também. Então, com certeza, é a vez que a gente vai menos favorito. Tem outras seleções que vêm crescendo, que vêm aparecendo, e essa seleção brasileira é, não vem tendo atuações que vêm agradando, né, o público e até mesmo a própria CBF, que já pensou até mesmo de mudar o técnico ao longo desse ciclo de Copa do Mundo. Então, respondendo a sua pergunta, sim. É, o Brasil talvez não entre como um dos principais favoritos. Lógico, sempre vai ter aquele nome, o Brasil, Copa do Mundo, todo ano está participando, né? Sempre vai entrar com um brilho a mais. Mas pensando nas outras seleções, não vem como uma das cabeças ali, não vai para as cabeças da seleção. Show de bola. Lelê, mesma pergunta para o Brunão. Esta talvez seja a Copa em que a nossa seleção entre como menos favorita em relação às outras Copas, que eu acredito que o Brasil entrou como favorito no ou top 1 ou lá no top 3. Você acredita que talvez essa seja a Copa em que a gente já entre sabendo que talvez se for eliminado nas quartas de finais, que é a sina, vamos lembrar que é a sina, somos eliminados em quartas de finais, exceto o 7-1, que, enfim, isso aí deixa claro, né? Chegou até a semi, mas levou um 7-1. Talvez essa seja a Copa que nós brasileiros, somos os menos favoritos. Seja bem-vindo. Primeiramente, satisfação imensa, Tiagão, Brunão e a todos que estão acompanhando mais um programa Futebol Apaixonante. Concordo com a pergunta. Referente também ao que o Brunão falou, também concordo. E só complementando, indo para os cenários das últimas Copas do Mundo, esse é o cenário mais adverso da seleção brasileira. Se você pensar em 2006, o Brasil chegou, além do rótulo de ser o atual campeão mundial, tinha aquela questão do triângulo mágico, quarteto mágico, até quinteto mágico.
que não era só a imprensa brasileira que o colocava, não era apenas os tabloides nacionais que falavam disso, era o mundo inteiro que falava disso, muito por conta do nível, principalmente ofensivo, dos brasileiros no futebol europeu, que é e sempre foi o cenário mais criterioso para você avaliar se uma seleção é favorita ou não para uma Copa do Mundo, né? Se os jogadores da sua seleção estão em um ótimo nível no futebol europeu, o seu percentual de favoritismo em uma Copa aumenta por conta desse critério do futebol europeu ser atualmente e há muito tempo o maior futebol mundial entre os continentes. E aí, em 2010, você tinha um parâmetro de ter um técnico muito criticado, mas de você ter um Brasil que foi perfeito na era Dunga, que ganhou a Copa das Confederações, ganhou a Copa América e fez umas eliminatórias muito eficazes, vencendo seus principais adversários, inclusive a Argentina no território argentino, vencendo o Uruguai em 2 oportunidades. Então, em 2010, tínhamos essa questão parecida do que temos hoje, de não acreditarmos 100% no que o nosso técnico pode exercer, mas os resultados vinham demonstrando algo que poderíamos ter um futuro, uma esperança de um hexacampeonato. Sem falar que o nível das seleções em 2010, no meu ver, era um nível abaixo do que é hoje. Então, tínhamos essa esperança. Em 2014, nem precisamos falar, né, porque a Copa das Confederações em 2013 tinha esse atento, né, tinha essa esperança de o que fizermos com a Espanha naquela final poderíamos fazer com outras seleções, inclusive para muitos poderíamos até fazer para a Alemanha, e não fizemos, e pelo contrário, né, que se tornou algo histórico o confronto entre Brasil e Alemanha. E em 2018 foi mais por questões individuais, tínhamos o Neymar indo para o PSG, mas o Neymar em ótima fase no Barcelona, tínhamos um Felipe Coutinho diferente, talvez, né, foi o melhor momento em que o Neymar encontrou alguém na seleção brasileira que pudesse minimamente entregar um protagonismo ali e tirar essa carga exaustiva do camisa 10 da seleção brasileira que já vinha há algum tempo. Então, tínhamos um Coutinho inspirado, tínhamos um Tite que estava basicamente perfeito nas eliminatórias, então tínhamos muita esperança por conta daqueles resultados. E nessa Copa não temos tanto isso. Tá certo que nesse processo vencemos uma Copa América em 2019, mas nesse momento eu vejo uma seleção brasileira precária taticamente, uma seleção brasileira que, infelizmente, aí na culpa dela, tem uma exigência técnica e física, e até mesmo taticamente aqui na América do Sul, abaixo do que os europeus têm. Tem essa questão também do futebol europeu ter criado uma bolha com a Nations League e não dar oportunidades para enfrentar outras seleções de outros continentes, mas eu vejo cenários desfavoráveis para a seleção brasileira. Mas é complicado falar tanto disso, porque, até pegar uma fala do Brunão, né? Seleção brasileira é um assunto complicado, porque estamos colocando que é o cenário mais difícil de uma seleção brasileira ser campeã do mundo. Mas se você olhar os resultados do Tite, principalmente pós-Copa, são resultados absurdos, são números absurdos, são recordes atrás de recordes. Basicamente, a cada semana de eliminatórias, o Tite bate um recorde diferente, e é recorde em cima de grandes nomes do futebol brasileiro. Então, mas fazendo a comparação do processo de 2006, 10, 14, 18, eu creio que a seleção brasileira hoje ela é menos favorita para ganhar uma Copa do Mundo do que essas 4 vezes anteriores. E muito por conta que o nível do futebol europeu não pode ser o melhor individual, não podemos ter tantos craques como tínhamos possivelmente no início desse século, mas coletivamente o nível das seleções aumentou. A Eurocopa desse ano foi um grande exemplo disso. Toda partida era um confronto difícil. Vimos uma Suíça eliminar a França, vimos uma Itália tendo muitas dificuldades contra a Áustria. E não foi dificuldades por conta do nível do jogo ser baixo, foi por conta do nível ser alto. Então, eu vejo que o Brasil está desfavorecido, ao menos, a 3 seleções, e até cito elas, que é a seleção italiana, apesar de passar por esse processo de repescagem, mas caso passe, vai ser uma das favoritas, principalmente pelo seu jogo tático, Inglaterra e França. Então, eu vejo o Brasil, no mínimo, com essas 3 seleções sendo abaixo. E aí, se você coloca 3 seleções à frente da seleção brasileira, é complicado você garantir um favoritismo ao título do Hexa em 2022. Vou chegar aqui nessa comentário aqui. Eu também sou um dos que acho que a seleção brasileira, nos últimos anos, e essa é a Copa em que
talvez entre com menos favoritismo, 2006 não tinha como não achar que era a favorita, muito por conta do campeonato anterior ter sido conquistado pela seleção canarinha e também pelos nomes que tinham. Vamos relembrar aqui para talvez o pessoal que não se lembre automaticamente: Ronaldinho, Ronaldo, Adriano Imperador, Robinho. Então, assim, cara, grandes craques participando ali, Roberto Carlos, enfim, enormes craques participando, e em 2006 não deu certo, né? Em 2010 teve a questão de acabar tendo aquele lance, enfim, contra a Holanda, e aí, cara, foram 2 bolas alçadas, acabou o jogo mudando completamente. 2014, não preciso de mais palavras, acho que o resultado explica muito o que aconteceu. E 2018 enfrentamos uma seleção que vinha prometendo, né, com essa geração, principalmente com Kevin De Bruyne, que eu acho que é o principal talento ali, ainda tinha Hazard, tem o próprio Lukaku, enfim. E aí enfrentamos uma seleção com essa nova filosofia do futebol, enfim, e pegamos, né, a seleção num dia muito bom, a seleção belga, e teve, enfim, a infelicidade de abrir com gol contra, e aquele lance do Renato Augusto, aquela bola que talvez poderia, enfim, ter mudado um pouco a cena. Também acho isso acho igual vocês opinaram aqui. Agora, minha outra pergunta, Lele, vou aproveitar que você vai continuar aqui na tela. A minha outra pergunta é em relação a. O Brasil mudou. A seleção brasileira mudou, o mundo do futebol mudou, e isso a gente sabe que vem mudando desde que o futebol foi considerado profissional. Da época do Pelé para a seleção do Romário e do Bebeto mudou, da seleção do Romário e do Bebeto para a seleção dos Ronaldos mudaram, e da seleção dos Ronaldos até esta era Neymar, e agora, enfim, com Vinícius Júnior e tudo mais, mudou. Mas o que fez, né? Qual que é o principal fator de mudança daquela seleção do Penta para essa, né? Nem vamos pegar o passado tão do século passado, vamos apenas focar na seleção do Penta, né? Nesses 20 anos. O que mudou? Por que a seleção mudou tanto, né? E quais são os fatores de mudanças, talvez positivas e talvez mudanças negativas que fazem a seleção estagnar no pentacampeonato e o sonho do Hexa sempre ser renovado a cada 4 anos e nunca chegar? Digamos, Thiagão, que o futebol brasileiro ele não acompanhou o futebol europeu. Que, infelizmente, eu entendo quando as pessoas mais saudosistas utilizam o termo o Brasil precisa ser o Brasil, independentemente do que os outros são. Eu entendo isso porque foi basicamente nessa linha de raciocínio que o Brasil ganhou em 94. Vai lembrar, a década de 90 é uma década de uma transição absurda. Se você acompanhar videotapes do futebol da década de 80 e olhar os videotapes do futebol da década de 90, independentemente de qual competição for, do cenário europeu, seja a Copa do Mundo ou até mesmo Liga dos Campeões, enfim, é um nível absurdo, principalmente tático. O Brasil ele faz uma Copa de 94 muito a lá o futebol brasileiro naquela época. E até por isso houve algumas surpresas, principalmente para a Holanda, né? Inclusive o técnico holandês de 94, ele afirma isso, ele fala que o Brasil jogou num sistema em que ele, treinador holandês, não conseguiu entender. É tanto que o Brasil saiu na frente com 2-0, e aí só no segundo tempo que a Holanda conseguiu empatar, mas aí teve aquele lance mágico do branco com o Romário desviando da bola. Então, em 2002, como o Brasil tinha um sistema individual absurdo, uma geração absurda, que ainda tinha a oferecer grandes jogadores posteriormente, como Kaká e até mesmo Adriano, mas que infelizmente em 2006 não conseguiu repetir as boas atuações de 2002 da Inter de Milão. Em 2002, o nível tático do futebol mundial ele já estava sendo ingressado de uma forma forte. Porém, como o Brasil tinha um nível individual muito forte mesmo, dava para ignorarmos esse nível tático aguçado que o mundo já estava proporcionando e apostar nessas questões individuais. E a seleção de 2002 ela faz muito isso. O Brasil fez uma Copa no limite para ser campeão. O Brasil não deu show em nenhuma partida, talvez só contra a Costa Rica, mas aí é complicado porque o nível da Costa Rica é um nível abaixo. O Brasil teve muitas dificuldades em basicamente todos os outros jogos, principalmente no mata-mata. O Brasil teve dificuldades absurdas contra a Bélgica. O Filipão não conseguiu entender a proposta de jogo da Bélgica no primeiro tempo.
E no segundo tempo, teve aquele lance, né, que, no meu ver, não estava impedido, o atacante da Bélgica, o gol é anulado. Talvez, se tivéssemos o VAR, teria muita coisa mudada. Mas aí, posteriormente, o Brasil consegue aproveitar com a individualidade uma ótima partida do Rivaldo. Contra a Inglaterra, mesma coisa. O Brasil entrou muito mal. O jogo da Inglaterra encaixou exatamente no jogo do Brasil. Só que aí, o jogo coletivo, principalmente na reta final do primeiro tempo, funcionou com o Rivaldo e Ronaldinho. E aí, sem falar, jogo da Turquia e jogo da Alemanha, que o Brasil teve muitas dificuldades, mas ali com o Ronaldo conseguiu decidir. Então, em 2002, o Brasil já estava entendendo em que seu nível tático não estava sendo tão superior aos rivais, mas o nível técnico, sim, o nível técnico era absurdo. Então, em 2002, você conseguia suprir a tática com a técnica. O problema dessa, e até entrando na pergunta, Tiagão, o problema dessa questão de 2006, 10, 14, 18 e posteriormente agora em 2022 é que não temos a geração que tínhamos anteriormente. 2006 sim, né, porque eram os remanescentes, mas aí o jogo tático custou um caro para o Brasil em França 1, Brasil 0, uma das piores atuações que eu vi de uma seleção brasileira até o 7-1. Aquele jogo ali foi triste para nós torcedores, porque a França foi superior à seleção brasileira em 90 minutos. Então, o nível tático do Brasil, ele não conseguiu acompanhar o nível tático em que o mundo já tinha como máximo, principalmente as seleções europeias. E aí o que acontece, o que a CBF faz, a CBF ela faz transições de treinadores brasileiros, treinadores que nunca pisaram em território europeu, nunca pisaram no território mais forte possível. E aí, posteriormente, em Copas do Mundo, sempre quando enfrentamos seleções europeias e até quando vencemos, que foi o caso de 2006 contra a Croácia, temos dificuldades. Temos muitas dificuldades. Suíça e Sérvia foram um grande exemplo em 2018. Então, eu creio que o fato do Brasil ter mudado tanto o seu nível de favoritismo de 2002 para cá foi justamente pela questão tática, porque geração por geração, pós 2006, o Brasil não foi superior a nenhuma. O Brasil, em nenhum momento de 2006 para cá, ele teve uma geração melhor de todo mundo, fazendo um comparativo geral. Em nenhum momento. De 2007 para cá, o Brasil sempre teve ou no mesmo nível ou abaixo por alguma seleção, por algum país. E aí, por conta disso, a partir do momento que você chega no nível igual aos seus rivais, você precisa se adequar a outros sistemas, principalmente o tático, e principalmente ter um treinador capaz disso. E, no meu ver, o Brasil, em nenhum momento, nesse retrospecto de 2002 para cá, em nenhum momento o Brasil teve um treinador que pudesse dar a essa seleção esse nível tático forte para que, assim, individualidades como a de Neymar ou de outros jogadores que passaram por esse período colocasse o Brasil em uma final de Copa do Mundo, por exemplo, algo que não acontece desde 2002, mas que, né, querendo ou não, ficou próximo ali em 2014, mas muito por conta ali dos adversários. Então, eu credencio a responder essa pergunta de uma forma mais resumida agora, questão tática, transição de treinadores, porque foi basicamente esse o motivo em que o Brasil hoje não consegue chegar a ser o principal favorito de uma Copa do Mundo. Todos os treinadores que chegaram na seleção brasileira em seus trabalhos anteriores eram trabalhos ou no Oriente Médio ou dentro do território brasileiro, que sabemos que é um território frágil, um território muito aquém dos principais clubes do futebol europeu, por exemplo. Então, credencio que essa transição, que principalmente passa pela CBF, não foi bem feita. E a consequência é sermos sempre eliminados por seleções europeias, que são a nata do futebol mundial. Brunão, mesma pergunta. O futebol ele mudou, a gente viu o futebol mudar e mesmo quando o futebol mudou, a seleção continuou sendo uma das mais respeitadas e uma das mais olhadas pelo futebol mundial. Só que de 2002 para cá, a seleção brasileira teve mudanças positivas, negativas e eu quero também que você discorra sobre o que você acha que mudou, né, em relação à seleção brasileira, futebol, enfim, se não acompanhamos o futebol mundial, se é realmente questão tática que o Leandro frisou bastante. Quero que você fale aqui pra gente disso. Acho que o Lele ele resumiu bem esse processo aí de 20 anos.
Acho que começa primeiro com um processo, questão de evolução do futebol. A gente viu as seleções europeias crescendo bastante ali. Eu diria que a seleção brasileira entra como muito favorita até 2010. Porque se a gente olha, por exemplo, o jogo, como o Lelê diz, né? Aquele jogo da seleção Brasil e França, é um jogo que, cara, talvez em peças individuais a seleção brasileira fosse mais forte, pela seleção que tinha. Você tinha ali um Ronaldinho, você tinha um Kaká que estava um ano antes de ser o melhor do mundo, o Robinho, que era aquela peça, aquele 12º jogador que entrava no segundo tempo para incendiar o jogo, um Adriano estourado na Inter, mas não, na partida contra a França não consegue fazer uma boa atuação, mas em 2010, quando chega, se a gente for lembrar, o Brasil era credenciado como principal favorito ao lado da Espanha. Não tinha uma seleção tão forte comparada a 2006, mas o jogo contra a Holanda, se a gente for olhar a primeira etapa do Brasil é espetacular. Tem uma jogada do Kaká, ele tabela, se eu não estou enganado, com o Luiz Fabiano, e o Stecklenburg, que é o goleiro da Holanda, faz uma defesaça. E aí acontece uma pane geral na segunda etapa, né? O Júlio César falha, o Felipe Melo é expulso e a gente toma um gol de cabeça do baixinho Snyder. Chega 2014, como bem o Lele disse, a gente acaba se iludindo, como a gente também se iludiu em 2010 com o título da Copa das Confederações, né? Em 2009 a gente ganha dos Estados Unidos, só que em 2013 a gente acaba com a invencibilidade da Espanha de 4 anos. Então a gente chega grandão, né, para a Copa de 2014. Ganhamos da Espanha de 3-0 no Maracanã, com 2 gols do Fred e um gol do Neymar. E a Copa sendo em casa em E a Copa 2014, sendo né? em casa. Mas se a gente for olhar a preparação de seleção, foi na mesma época que entra Brasil Global Tour, e aí você distancia ao mesmo tempo o torcedor. Você só faz aqueles jogos, tem um amistoso contra o Chile, um amistoso contra a Inglaterra, mas não é aquela seleção. E o resultado a gente já sabe. Chega contra a Croácia, faz uma partida que toma um susto logo de cara, aí empata com o México, um jogo que o Ochoa fecha o gol, né, passa de Camarões, tranquilo, só que chega no mata-mata é um jogo sofrido contra o Chile, sofrido contra a Colômbia, e a semifinal a gente sabe toda a história, né, e a gente não precisa lembrar para, né, não bater aquela tristeza. Para o ciclo de 2018, outra troca de técnico, uma saída a volta do Dunga, né, que depois não dá certo, uma eliminação precoce na Copa América Centenário, entra o Tite, e se a gente for olhar nesse ciclo de treinadores, a gente tem 2 técnicos aí. A gente tem um técnico só com passagem na Europa, que é o Filipão, né? Que treinou o Chelsea, treinou a seleção portuguesa. E a gente pode dar um desconto pro Tite porque ele fez um curso com o Ancelotti. Mas eu não colocaria lá essas coisas, porque até o Mancini fez curso com o Guardiola. Então, só que a gente vê na seleção uma evolução com o Tite, tanto é que chega para a Copa todo mundo já acreditando, né? Como disse bem o Lelê, o Neymar encontra um parceiro, o Gabriel Jesus está em ascensão no Manchester City até aquela lesão que ele tem ali em janeiro ou fevereiro em 2018. Só que chegamos num ponto que eu acho que é o principal em 2022, que talvez seja as peças individuais também. A gente não vê um cara além do Neymar para dizer, olha, esse cara talvez seja a unanimidade na seleção, talvez seja o destaque da seleção. A gente pode colocar o Casemiro, o Marquinhos, ok, mas a gente se encontra no momento que aparece um jogador novo que se destaca na seleção, como é o caso do Rafinha, que por acaso nunca atuou aqui em solo brasileiro, ele é lapidado e é feito na Europa, tanto é que ele é um dos destaques lá da Premier League, e quando ele vem jogar aqui, ele se destaca numa partida, e então a gente já cria uma expectativa de, meu Deus, encontramos mais um cara para a seleção para resolver. Como aconteceu com o Richarlison, como aconteceu com o Gabriel Jesus, isso acontece. Então a gente tem problemas com a questão da evolução do futebol, como bem disse o Lelê, com mudanças técnicas e também a nossa própria geração de jogadores. A maioria dos jogadores que vêm para jogar na seleção hoje são na Europa, porque aqui no Brasil a gente talvez não consiga encontrar um cara. É raro talvez a gente dizer, pô, esse cara, se fosse jogar na Europa, ele estouraria. A gente pode colocar o quê? O Gabigol, talvez. O Hulk tá jogando bem, mas nunca
teve uma passagem numa equipe de ponta, vai. A gente pode colocar o Porto, o Zenit, né, da Rússia. Então, e se a gente for comparar 2002, o nível aqui era, né, praticamente a seleção de 2002, metade jogava aqui em solo brasileiro. Então, a gente dá para ver essa questão de mudança, né, da questão do futebol, não só brasileiro, né, sul-americano, porque, né, na última Copa de 2018 não teve um sul-americano chegando nem na semifinal. Então, acho que é uma questão de evolução de futebol, técnica e também dos nossos jogadores. Isso que a gente pode colocar talvez como um dos pontos aí que talvez não coloque o nosso favoritismo para 2022 e que talvez tenha prejudicado aí a nossa seleção, Thiagão. Perfeito. Vocês falaram um ponto, dois, aliás, que eu anotei aqui, a gente vai discutir eles agora, mas também para falar, eu acho que a principal questão de mudança que a gente tem de 2002 para 2022 é a questão tática, não da seleção, mas do futebol. A gente não acompanhou. A gente sentou na questão do pentacampeão, os nossos campeonatos começaram a ficar mais defasados em relação aos campeonatos europeus, as nossas lendas, os nossos craques, todo time tinha um craque, todo time. Hoje, os times buscam para ter um jogador de referência. É, hoje, assim, se você olha para o time do São Paulo, com todo respeito a todos os outros jogadores, mas quem é a grande lenda? No passado já teve o Rogério Ceni, hoje ele está como técnico. Você olha para o Palmeiras, time bicampeão da Libertadores, quem é o cracaço que você fala assim, nossa, esse aqui tá na seleção, esse joga bola pra caramba. Você olha para o Corinthians e você fala assim, nossa, esse aqui ou é o zagueiro, não tem. E nem o Santos, o próprio Santos, né? Vale lembrar que o Santos revelou o Neymar, o Gabriel Jesus, que é constantemente convocado para o Tite, foi revelado no Palmeiras, mas os nossos craques não estão aqui. A gente está falando de jogadores que estão na Europa. E a questão tática dos treinadores brasileiros, muito por conta dos nossos grandes treinadores, quando começou a questão da reciclagem, que apareceu novos técnicos, mas a gente não precisa se reciclar, enfim, e você vê nomes como Luxemburgo, que tem uma carreira espetacular. Eu, como pessoa, acho o Luxemburgo engraçado. Eu sempre falo que ele e o Fernando Diniz são duas peças. Assim, o Joel Santana também são caras que quando eu tô vendo ali, eu paro para escutar, porque ou eu vou rir, ou enfim, eu vou achar alguma coisa que eu até discorde. Enfim, chegou a treinar o Real Madrid, tá certo? Projeto, tudo mais. E o próprio Felipão, que treinou uma seleção europeia, fez uma boa campanha em relação à Eurocopa, fez uma boa campanha na Copa do Mundo e chegou também a treinar o atual campeão da Champions League. Então, acho que a questão tática do futebol não acompanhamos e o nosso campeonato perdeu valor, consequentemente, as nossas lendas, né, os nossos craques que tinham a rodo, não jogadores como o Ronaldo, nenhum time tinha um Ronaldo ou um Ronaldinho, mas tinham grandes jogadores que faziam grande diferença, enfim. E hoje a gente vê bons times, mas jogadores que não são fora da curva, são bons jogadores. Fora da curva a gente vê muito pouco no Brasil ou quase não se encontra. E, falando de jogadores fora da curva, queria relembrar que o ataque da seleção de 2002 tinha Ronaldinho, o R10, Ronaldo Fenômeno, o R9 e o Rivaldo. E o Neymar, ele não teve um companheiro assim de peso, vamos se dizer. Isso é verdade? Faltou um companheiro de peso pro Neymar desde que ele vestiu a camisa da seleção brasileira, Brunão? Sim e não. Sim e não. Acho que questão, como eu disse anteriormente, questão de peça individual, a seleção brasileira nos últimos anos vem tendo alguns problemas. A gente pode dizer que não, porque vários jogadores de alto nível passaram pela seleção enquanto o Neymar estiveram lá. Lógico, não estavam no auge, né? Mas já passaram jogadores, Ronaldinho Gaúcho, o Kaká já jogou com ele na própria seleção. A gente pode dizer isso, né? Talvez, mas assim, questão de entrosamento com o Neymar é o Coutinho. Coutinho 2017 ali 18, para mim, diga-se de passagem, a melhor fase do Neymar que foi 2017 ali pré-Copa. Eu costumo até dizer, eu fui no melhor jogo do Neymar na seleção brasileira, que foi aquele Brasil 3, Paraguai 0, que é um jogo espetacular, né?
Cara, talvez na questão de entrosamento, o Neymar teve um companheiro de peso que foi o Coutinho. Mas a boa fase do Coutinho passou depois que ele foi pro Barcelona, né? Foi a peso de ouro pro Barcelona, saiu do Liverpool e não teve mais o mesmo desempenho. Tanto é que hoje ele está sendo especulado para jogar no Palmeiras. Está sendo especulado porque ele não vem tendo grandes atuações na Europa, mesmo com passagens pelo Bayern e enfim. Mas a gente pode colocar, talvez, o Neymar como aquele cara, né? Como você bem disse, né? Ele é um cara. Como é que você utilizou? Fora da curva? Isso. Né? Então, ele é um cara diferenciado na seleção. Mas, por exemplo, eu discordo muito quando ele fala que carrega a seleção, né? Como ele já disse algumas vezes. Eu acho que a seleção, coletivamente, durante um período, sempre esteve bem ali, principalmente o ciclo de 18. Eu coloco muito o ciclo de 18 porque acho que foi talvez nesse período, depois da Copa de 2010, que a gente pode dizer, putz, essa seleção talvez vá longe, porque era um momento que o Brasil estava desacreditado, chega depois com uma mudança do Tite, e começa a colocar resultado atrás de resultado e fazendo boas atuações, inclusive contra próprias seleções europeias, né, que a gente tanto fala. Né, o Brasil, vale destacar a ganha da Alemanha em Berlim, lógico, a seleção abaixo da a seleção mista da Alemanha, mas a seleção que na época era considerada a principal candidata à Copa. Né, ganha da Croácia um pouco antes da Copa do Mundo, né, num amistoso que acontece em Anfield. Então a gente vê essa seleção de 2018 muito forte coletivamente e o Neymar tendo um grande companheiro. Mas é aquilo, não é um cara fora da curva o Coutinho, se a gente for colocar. Não é um cara fora da curva o Gabriel Jesus. Não é um cara fora da curva o Ganso em 2010. E o Neymar não teve esses companheiros como você bem colocou na tela, né? No auge, se é que a gente pode dizer assim. Não teve um Ronaldinho, não teve um Ronaldo, não teve um Rivaldo. Então, o Neymar, querendo ou não, nessa questão de, de ser um cara fora de série nessa seleção, ele fica um pouco isolado. Ele fica um pouco isolado. Então, respondendo essa pergunta, sim e não. Sim, ele fica. Ele não teve um. Ele teve um companheiro de peso, né? Que foi o Coutinho na questão de entrosamento, mas não porque não tinha um cara ali do mesmo nível. Se a gente for olhar hoje, por exemplo, as seleções europeias, né? Eu tô jogando bastante seleção europeia, mas é porque a gente precisa comparar com o pessoal que está no nível mais alto. Você encontra, por exemplo, a própria seleção da Bélgica de 2018, é uma seleção que, cara, praticamente todo mundo tá no mesmo nível. Você tinha um Lukaku, você tinha um De Bruyne, você tinha um Hazard que ainda não tinha chegado nos tempos de Real Madrid, que deu uma baixada. Você pega, por exemplo, a seleção da Alemanha de 2014, todo mundo no mesmo nível também. Toni Kroos, Miller, Klose, Neuer. É uma seleção fortíssima. Então, isso com certeza dificulta o Neymar, porque não tem um cara na mesma posição que ele, se é que eu posso dizer assim. Não tem o mesmo peso. Lelê, a mesma pergunta, né? Ainda deixo os nomes aqui na tela para refrescar. Não estamos falando de seleção, mas estamos falando de companheiro. Não quis nem colocar Romário e Bebeto, a seleção de 94, e nem trazer a época de Pelé, porque esse sim, talvez a gente pode falar que talvez carregava a seleção nas costas. Mas quando a gente compara, né, os 20 anos, né, do Penta até a próxima Copa do Catar, e lembrando, tá? 21 de novembro de 2022, vocês estarão ligados nessa Copa do Catar. É uma Copa num período diferente, a gente vai ver ali as seleções europeias no meio da temporada dos clubes europeus e no finalzinho da temporada aqui do Campeonato Brasileiro. Já imagino o tumulto que será, porque, claro, né? Vocês sabem aqui, eu não estou fazendo nenhuma gracinha, a gente tem uma temporada super organizada quando tá sem Copa. Imagina com. Mas enfim, o assunto agora né, é ainda falar da CBF. Lele, o Neymar, quando ele surgiu, eu lembro muito bem. Era um garoto que se esperava muito dele. Um garoto, até lembro, bem franzino, enfim, moicano, ditou época. E também tinha o Ganso. Tinha o Ganso. Inclusive, eu lembro de um gol que o Ganso fez na Vila contra o Grêmio, se eu não me engano, na Copa do Brasil. Eu falei, nossa, que jogador é esse? Que camisa 10 é esse? O cara consegue virar, chuta de fora da área, o cara bate escanteio, bate falta, pênalti. Falei, cara, dá faixa pra esse cara. Eu falei, nossa, esse Neymar é bom, mas esse Ganso também é. E aí muito se cogitou, e aí, o que o Dunga vai fazer para a Copa de 2010? E ele não levou nenhum dos dois, enfim.
O Ganso a gente sabe que teve a questão da lesão, e nem sei se o Ganso talvez seria este companheiro pro Neymar, por ele ser um armador, mas poderia ser pela forma que os dois foram revelados no Santos ao mesmo tempo jogando junto e se complementando. Mas enfim, falando de Neymar, desde que ele vestiu a camisa canarinha, faltou e falta um companheiro de peso para o Neymar? O Brunão ele foi perfeito no sim e não, que também é o meu sentimento. Sim e não. E aí vou complementar o porquê do sim e o porquê do não. Primeiramente, o sim. Como o Brunão disse, teve. E aí também vai muito por conta também dos treinadores também. O Brasil ele passou por um processo tático na última década muito prejudicial aos seus atacantes. Foram diversas formações, foram diversas formas táticas, foram diversas maneiras de se jogar. 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3. E isso, querendo ou não, impacta na formatação da equipe. E aí, por conta disso, o Neymar ele teve diversos companheiros de ataque. Só que tem um detalhe: se você pegar a última década, é raros os jogadores em que se destacaram no futebol europeu ofensivos brasileiros. É raro. Inclusive, os dois principais, né, quando me refiro à camisa 9, estão na seleção hoje, que é Firmino e Jesus. Só que Firmino e Jesus surgem basicamente em 2017, porque o Firmino já estava no futebol europeu, mas ele começa a ter um nível acima e um nível que o colocou, inclusive, em uma Copa do Mundo, a partir de 2016, que é quando o trabalho do Klopp começa a engrenar e muitos talentos individuais aparecem, inclusive o do Coutinho. Só que se você pegar de 2011 a 2016, o Neymar teve diversos companheiros ofensivos e companheiros ofensivos de um nível técnico abaixo, muito abaixo do Neymar. O Neymar teve o Hulk como companheiro de ataque. O Neymar teve, por alguns momentos, até o William José, companheiro de ataque. O José chegou a ser convocado na época do Mano Menezes, por conta de um sucesso ali na Sul-Americana em 2012 pelo São Paulo. O Neymar teve o Bernat como companheiro de ataque em alguns momentos. Bernat, alegria nas pernas. Teve o Jô. Fred, teve o Jô, que são jogadores de um nível interessante no futebol brasileiro, mas no futebol europeu deixaram a desejar em alguns momentos. Né? O Hulk teve uma ótima passagem no Porto, mas deixou a desejar um pouco no Zenit, e foi aquele jogador oscilante que não conseguiu atingir uma grande competição europeia, por exemplo. Né? O Hulk não tem essa bagagem de jogar em um grande clube europeu que esteve em um grande cenário europeu, numa grande liga europeia. O Porto é um clube gigantesco no futebol europeu, 2 títulos de Liga dos Campeões, por exemplo. Mas o Campeonato Português é um Campeonato Brasileiro 2.0, com muitos jogadores brasileiros, inclusive, nas equipes menores. Então, esse era o nível dos companheiros do Neymar. Inclusive, o melhor companheiro do Neymar, até chegar Jesus, Coutinho e Firmino, foi o Fred, em 2013, naquela Copa das Confederações. O Fred é um jogador absurdo, jogador fantástico, jogador que, se não tivesse tantos problemas físicos, teria, sim, um caminho na Europa muito maior do que teve quando fez ótimas temporadas pelo Lyon. Mas sabemos que o Fred tinha um prazo de validade. Inclusive, esse prazo de validade demonstrou a nível de seleção brasileira em 2014, fazendo uma Copa muito abaixo, mas acho injusto colocar, inclusive, o peso, né, do não título do Brasil ao Fred, que ficou muito nítido, principalmente semanas depois do 7-1. Então, eu credencio sim que faltou um companheiro de peso para o Neymar, muito por conta desse nível técnico dos atacantes da seleção brasileira. E aí, o que acontece? O Neymar, querendo ou não, acabou sendo prejudicado porque em muitas oportunidades, e a Copa de 2014 foi um grande exemplo disso. Se o Neymar não estava bem, o Brasil não conseguia jogar bem. O Neymar contra Camarões fez uma ótima partida, o Brasil ganhou. O Neymar contra a Croácia jogou bem, o Brasil ganhou. O Neymar contra o México não foi bem, o Brasil não ganhou. O Neymar contra o Chile não foi bem, pênaltis. Neymar contra a Colômbia jogou bem, o Brasil ganhou. Então, o Neymar, nesse processo, ou ele jogava bem, o Brasil ganhava, ou ele ia mal e, consequentemente, a vitória brasileira ficava mais difícil. Mas também ponderando um ponto que o Brunão citou muito bem. Em nenhum momento eu creio que o Neymar carregou a seleção brasileira nas costas. Até pelo fato em que, se por um lado o lado ofensivo da seleção brasileira esteve precário no cenário europeu, pelo outro o defensivo não. O defensivo, aí podemos ficar aqui uma hora citando grandes jogadores da última década em grandes equipes europeias.
Inclusive, o atual momento da seleção brasileira defensiva é algo muito bom e é algo que credencia o Brasil a um mínimo favoritismo para essa Copa do Mundo e que levou o Brasil, principalmente em 2018, a ter essa credencial, né? O Miranda ainda no futebol europeu, o Thiago Silva ali no seu fim de ciclo no PSG mais bem, tivemos ainda o Marcelo em alto nível, então, se falar do goleiro, né? Hoje o goleiro da seleção brasileira não é nenhum problema. Então, carregar nas costas, nunca viu o Neymar carregando, mas ofensivamente sempre foi o ponto crucial. E agora veio o não, porque eu também acho que não faltou um companheiro assim pro Neymar, porque Gabriel Jesus e Firmino, eles dão resultado em seus clubes. E por que não dão resultado na seleção brasileira? Aí não é culpa do Jesus e do Firmino, aí é culpa de quem comanda. Então, o Neymar, ele poderia ter um cenário, principalmente na Copa de 2018, mais favorável a ele no quesito ofensivo. Porque em 2018, por mais que o Jesus tenha chegado, como bem o Brunão disse, com alguns problemas físicos, o Gabriel Jesus, ele também é ridicularizado por muitas pessoas, até da imprensa brasileira, mas o Jesus no City ele funciona, querendo ou não. O Firmino funciona muito no Liverpool, principalmente nesse processo aí de 2018 à frente, ganhando Liga dos Campeões e Premier League. E por que na seleção brasileira não? Aí não é culpa do Jesus, não é culpa do Firmino, é culpa de quem comanda. E aí vem a minha crítica ao Tite. O Tite ele não conseguiu potencializar dois atacantes de destaque do futebol europeu, algo que não víamos há muito tempo. Fazia muito tempo em que você não ligava a sua TV assistindo uma grande liga europeia, que é a Premier League, e ver de um lado o Manchester City multicampeão, com o Gabriel Jesus fazendo alguns gols importantes. Também não vou também potencializar que o Jesus sempre foi o principal jogador do City. Não foi, em até muitos momentos reserva. Mas o Jesus é um cara que sempre, quando o Guardiola precisou dele, ele estava lá e fez muito bem o papel. E o Firmino, que foi um jogador espetacular, ainda é, mas hoje no banco por questões físicas, um jogador que, no meu ver, é tecnicamente melhor que o Salah, é tecnicamente melhor que o Mané, e muito por conta disso, o Firmino, pelo Klopp, é considerado o melhor atacante dos três. Né? O Klopp cita muito isso, que dos três, se ele tivesse que levar para algum lugar, ele levaria o Firmino, porque o Firmino, basicamente, é o casamento da velocidade e profundidade do Salah com o oportunismo do Mané. Então, é aquele casamento perfeito dos três. E eu digo dele ser melhor no momento da Copa do Mundo 2018, né? Hoje não é, né? Hoje o Salah é melhor que o Firmino e o Mané também por conta dos problemas físicos do Firmino. Mas naquele momento da Copa do Mundo, o Firmino ele era melhor que os dois. O Firmino ele era mais atuante que os dois. E o Brasil não conseguiu aproveitar isso em uma Copa do Mundo, muito por conta de quem o comanda. Então o Neymar, ele teve esse lado de não ter grandes jogadores ao lado dele em muita parte da década passada, e principalmente quando ele atingiu aquele nível absurdo no Barcelona, ele ia para a seleção brasileira e não encontrava alguém ao lado dele como o Messi ou o Suárez. Mas, nesse processo PSG, o Neymar teve minimamente esperanças de ter algo parecido do que teve anteriormente em outras equipes, como, por exemplo, o Barcelona, que era ter companheiros em ótima fase que poderia potencializar melhor o futebol dele. E foi o caso de Gabriel Jesus bem no City e o Firmino bem no Liverpool. Não aconteceu. Então, por isso que eu credencio o sim e o não de que o Neymar realmente teve uma falta de um companheiro. Maravilha. Estamos chegando na reta final do nosso programa. Eu vou fazer uma questão engraçadinha, vou até mudar o layout, porque eu assisto ESPN League e tem uma hora do programa que fica o Paulo Antunes e fica o Antônio Curti, né, o Anthony Curti, e o Ari Aguiar coloca 5 minutinhos na tela e eles têm que responder algumas perguntas. Para vocês eu vou dar 10 minutos, mas lembrando, né, 10 minutos não para cada, essa que é a graça, ele vai passando várias perguntinhas ali, então respostas curtas ali, e já vou começar do meu lado direito da tela, né, que eu estou vendo, deve ser o lado esquerdo aí de vocês, é meio confuso isso, eu não sei como vai acabar aparecendo, mas no meu lado é o lado direito. Vou começar com o Brunão. Brunão, ó, vou colocar aqui os 10 minutos aqui na tela agora, valendo. O Felipão de 2002 é melhor que o Tite de 2022? Sim, é melhor. Eu justifico, né? Tem que justificar. Não, pode justificar. Tá. Temos mais 9 minutinhos e alguns segundos aí, vocês podem discorrer. Vão ser 2 perguntinhas. Tá bom. Sim, o Filipão de 2002 é melhor que o Tite de 2022 pelo esquema tático. Por incrível que pareça, a gente pode dizer que o Filipão e o Tite vêm da mesma escola, né? São técnicos até
não vou dizer parecidos, mas são técnicos que vêm da mesma geração. Porém, a gente vê uma seleção de 2002 mais aproveitada ofensivamente, né? Como bem disse o Lelê na sua última resposta, é uma seleção ofensivamente muito boa, né? Jogava num 3-5-2, jogava partindo para cima do adversário. E a gente encontra hoje uma seleção brasileira do Tite que, lógico, defensivamente é muito boa, mas quando chega ao ataque, é um ataque que produz poucos gols, e se produz muitos gols é contra seleções inferiores. Então, eu vou dizer que sim, o Filipão de 2002 é melhor que o senhor Adenor Leonardo Bach. Leandro? Sim, e só complementando a fala do Brunão, o que impulsiona a isso é que o Filipão não viveu apenas de 2002, né? O Filipão leva um Portugal à final de Eurocopa e leva Portugal a uma semifinal de Copa do Mundo que vale lembrar, com muita polêmica, porque no gol do Zidane, não lembro se era o Henry, mas há um jogador impedimento que atrapalha o goleiro Ricardo, que deveria ser anulado, e não foi. Então, digamos que se houvesse uma justiça ali, Portugal poderia chegar até numa final, porque o jogo estava muito equilibrado com Portugal melhor que a França naquele momento do gol francês, aliás, o gol da vitória. Então, até por isso, o Felipão, em 2002, ele estava num nível muito bom. O Felipão, ele tinha questões, o Felipão ele era criticado em 2002, mas o Felipão ele estava no nível bom e ele conseguiu potencializar aquela seleção a uma Copa do Mundo. Apesar daquelas questões que eu falei do Brasil ter dificuldades táticas durante a Copa do Mundo, o Felipão conseguia, principalmente aos segundos tempos, modificar isso. E para você modificar seleções e cenários de partidas no segundo tempo, você precisa estar bem e você precisa ser muito bom, ainda mais se tratando de uma Copa do Mundo. Então, o Felipão, em 2002, ele estava preparado para a Europa. Eu não vejo o Tite preparado. O Tite, ele hoje, ele faz um ótimo trabalho de resultado, mas de desempenho não faz. O Felipão, em 2002, ele já tinha uma projeção, independentemente do Brasil ser campeão do mundo, a Europa. Eu não vejo o Tite hoje projetado para a Europa. Eu vejo hoje o Tite projetado a assumir, talvez, um Flamengo, que é uma equipe com altos investimentos, ou até mesmo uma equipe de um outro continente com alto investimento financeiro para ganhar a sua competição continental. Mas na Europa eu não vejo o Tite com essa projeção como o Felipão já estava em 2002. Então, até por isso, o Felipão de 2002 é superior ao Tite de 2022. Lembrando que para quem lê o livro do Tite, sabe que o Tite conta histórias, né? O Felipão foi uma das pessoas que ele olhou, enfim, e teve como não mentor de carreira, mas enfim, o Felipão como uma figura importante ali para o Tite. O Felipão também estava presente em 2014. Leandro, com você. Após 2002, qual foi a melhor versão da seleção brasileira? Lembrando, não precisa ser a versão da Copa do Mundo, 2006, 10, 14, 18. Mas qual que foi a melhor versão? Um ano, uma temporada, enfim, um ciclo ali. Qual que foi a melhor versão da seleção brasileira? A melhor versão foi o ciclo do Dunga em 2007 ou 2010. E é estranho falar isso porque foi uma seleção brasileira com muitos problemas e com muitas críticas. Mas era uma seleção que ganhava da Itália, era uma seleção que ganhava de Portugal, era uma seleção que ganhou da Inglaterra, foi uma seleção que venceu a Itália por 3-0 em uma Copa das Confederações, foi uma seleção em que, em território sul-americano, venceu uma Copa América, metendo 3-0, uma das melhores versões da Argentina dos últimos tempos, 3-0, e foi um jogo em que o Brasil foi superior nos 90 minutos. Foi uma seleção que, no meu ver, e o Brunão citou muito bem em sua fala, a seleção brasileira que mais se aproximou de um título, por incrível que pareça, foi de 2010 e não foi de 2014. E olha que em 2010 estivemos nas quartas e em 2014 estivemos na semi. Mas a seleção que mais se aproximou foi de 2010. Porque, ao contrário do Brasil e Bélgica, onde o Brasil busca o resultado no segundo tempo, o Brasil conseguiu o seu resultado no primeiro tempo contra uma das melhores seleções do mundo naquele momento. E até fez por onde chegar na final contra a Espanha, que era a seleção holandesa. Então, por conta disso, eu vejo que o ciclo do Dunga de 2007 a 2010 foi superior ao ciclo de Mano Menezes barra Felipão para 2014 e ao ciclo de Dunga barra Tite para 2018. E também superior a esse ciclo do Tite agora para 2022. Muito porque foi vencedor nas suas competições, foi líder das eliminatórias
e quando enfrentou adversários europeus, não perdeu. Aliás, só teve uma derrota para Portugal 2-0, mas venceu Portugal, venceu Inglaterra, venceu Itália e fez um jogo de altíssimo nível contra a Holanda, podendo, né, ter levado a seleção brasileira na semifinal, aí enfrentaria o Uruguai e possivelmente venceria e faria uma final bem interessante contra a Espanha. Então, creio que, no meu ver, é o ciclo do Dunga para 2010. Brunão? Tive dificuldade aqui para ligar o microfone, agora foi. Vou seguir na mesma linha do Lelê, só dar um pequeno destaque para o primeiro ciclo do Tite, porque é um ciclo que a seleção talvez tenha um bom desempenho coletivo e só teve uma derrota, né, tirando a derrota da Bélgica, teve uma derrota apenas, que foi um jogo contra a Argentina na Austrália, um super clássico aí que o Brasil faz todo ano com a Argentina para variar. Mas eu vou seguir com o Lelê nesse ponto da seleção do Dunga de 2007 até 2010. É uma seleção que encara as seleções europeias de frente, acho que das grandes europeias que teve uma derrota assim que eu me lembre foi Portugal em 2007, que estava ainda no começo do trabalho do Dunga, e vale lembrar que o Dunga, o primeiro trabalho dele como técnico foi a própria seleção, então ele ainda estava tendo esse crescimento como treinador, já logo de cara encarando com o Brasil. Mas se a gente for olhar questão da própria seleção Dunga, tem vitória sobre a seleção italiana, tem vitória sobre a seleção inglesa, e uma coisa que o Dunga fez muito bem para a Copa de 2010, que talvez a gente pode dizer, pô, Dunga foi cabeça dura, não ter levado Neymar e o Ganso, né? Foi cabeça dura não ter levado o Ronaldinho. Mas se a gente for ver a seleção do Dunga, ele mantém ali os jogadores de confiança dele que acabam se entrosando para quando chegar na Copa de 2010 ter um bom desempenho, que é o que acontece. Mas chega no jogo da Holanda e aí acaba vacilando, né? Mas o ciclo do Dunga de 2007 a 2010 é muito bom, então vou colocar como a melhor versão aí a primeira passagem do Dunga pela seleção brasileira. Show de bola. Ó, agora vai vir uma polêmica, não vai ter jeito. O Tite fica após a Copa de 2022, Brunão? Não fica. Não fica. Independente do resultado? Independente do resultado. Eu acredito que o Tite ele completou já um ciclo longo, né? A gente vê ciclos de treinadores em seleções, né? Isso não é um costume aqui do Brasil. Se eu não estou enganado, o único técnico que teve um ciclo seguido foi o Tele, mas eu posso estar muito enganado. O Tite ele tem um ciclo vai para um ciclo aí de o quê? De 2016 até 2022. Mas eu sinto que ele não tem a mesma aprovação na CBF dos torcedores e o próprio futebol dele não é o mesmo, talvez, daquele Corinthians de 2015, ou do Corinthians de 2011, ou do Inter de 2008, que ele é campeão da Sul-Americana. Ele não desempenha mais o mesmo futebol que vinha agradando. Lógico, é melhor do que das outras seleções, como das outros times como o Inter, como o Grêmio, que ele também foi campeão. Não é melhor. Mas pensando na questão da seleção, que a gente precisa de uma mudança com essa questão de jogadores e pensando num crescimento para um ciclo de 2026, vendo a evolução de outras seleções, como a própria Argentina vem tendo, ou como as outras seleções vem tendo, então acredito que o Tite não fica após a Copa de 2022, aliás. Lelê? Concordo, não fica e, no meu ver, é bom para os dois. É bom para o Tite e para a seleção brasileira. Primeiramente, o lado do Tite. É desgastante ser exigido por um órgão chamado CBF. Se eu perguntar aqui para o Tiagão e para o Brunão quem é o atual presidente da CBF, possivelmente vocês vão ter dúvidas. Não porque vocês são mal informados, mas é porque é uma bagunça a CBF. Há um ano de Copa do Mundo, não temos uma liderança, não temos alguém para se impor. E o que está lá, ou que possivelmente pode sair a qualquer momento, porque tem várias questões judiciais em cima dele, recentemente estava envolvido em situações totalmente delicadas e representando o futebol brasileiro da pior forma possível para o mundo. Então, por conta disso, e entre outros fatores, o Tite está numa situação desgastante. Creio que, se esse ano não fosse 2021 e fosse 2020, o Tite pediria demissão, por tudo que aconteceu esse ano, mas por conta de você ficar há 12 meses de um sonho de vida
para o Tite, que é ser campeão do mundo, treinando a seleção brasileira, ele vai, em tese, se esforçar ao máximo para ser o mais profissional possível e, consequentemente, dar o seu melhor para a Copa do Mundo de 2022, tentando levar a seleção brasileira ao hexa tão desejado. Então, pelo lado do Tite, é muito bom por conta disso. Aí ele vai cuidar melhor da saúde dele, da família dele, possivelmente vai ter boas propostas de trabalho, seja de clubes ou seleções. Então, para o Tite é bom. E por que para a seleção brasileira é boa? A seleção brasileira está na hora de dar uma revigorada no seu comando técnico. Eu gosto do Tite, né, sou assumidamente corintiano, o Tite é o maior treinador do meu time, da história do meu time. O Tite é um cara que sempre foi profissional. Eu tive a honra de ler o livro dele, então é uma das minhas referências no ímpeto esportivo, é o seu Adenor. Só que na seleção brasileira hoje, no meu ver, é nítido que o Tite não está naquele degrau a mais de questões táticas, de questões de potencializar ao máximo uma seleção, os seus jogadores. Eu não vejo o Tite tirando 100%, principalmente do lado ofensivo, dessa geração muito boa em que o Brasil vem demonstrando no futebol europeu, com o Antony, com o Vinícius Júnior e até mesmo agora o Matheus Cunha surgindo bem, sendo titular da equipe do Atlético de Madrid. Eu vejo um Tite ainda com aquelas questões conservadoras, talvez um dos melhores treinadores no mundo em questões defensivas. É muito interessante ver como o Tite trata suas equipes defensivamente, mas eu vejo que para um ciclo de 2026 está na hora do Brasil tentar alguém com um modelo de jogo mais moderno, um modelo de jogo mais equilibrado e um modelo de jogo mais intenso, que é o que vemos principalmente nas seleções europeias. Então, por isso que, além de acreditar que o Tite não permanece após 2022, eu vejo que para o Tite vai ser ótimo e para a seleção brasileira também vai ser bom, porque aí é uma oportunidade para a seleção brasileira testar alguém diferente, mas aquela questão, né? Não é trazer qualquer um de lá de fora, é trazer alguém que conhece, alguém que tem a capacidade de levar a seleção brasileira a um nível de jogo semelhante ou até superior do que vemos nas principais seleções europeias, citando aqui 2 exemplos, Inglaterra e França. Então, vejo que para os dois, essa saída vai ser positiva. Passamos 2 minutinhos, mas vocês estão bem. Continuem assim que a ESPN vai gostar, vai contratar a gente, né, para fazer esse tipo de quadro lá na ESPN League. Aliás, quadro que eu gosto bastante. Para quem gosta de esportes americanos, confira sim a ESPN League. É um canal, o Grupo Disney. Eu amo e é assumido isso, assim como o Lele assumiu o time do coração dele. Eu sonho em ir para a ESPN. Eu espero que o universo e um diretor da ESPN esteja vendo esse programa de futebol apaixonante e me contrate, @tiagão.jornalista. Para finalizar, rapidinho, sem justificar, mas eu quero um nome de vocês. Quem seria o técnico ideal para um novo ciclo em 2023? Brunão. Putz, sem pestanejar é complicado, né? Mas Ó, te dou carta branca. O cara vai dizer sim para você. O cara vai dizer sim para você. Óbvio, um cara que não esteja hoje. Enfim, vou tirar só um nome só, então. Vai. O Guardiola. Vou tirar o Guardiola, que o Guardiola. Todo mundo vai falar o Guardiola e o Klopp. Tirando o Guardiola e o Klopp, que eu acho que é mais difícil ali. Tirando esses dois, que eu acho que não vou conseguir negociar bem. Mas o resto eu digo que eu me esforço. Um nome para iniciar o ciclo de 2023. talvez seja um nome um pouco estranho, mas vamos lá, Roberto Martinez. Roberto Martinez. Contextualiza para o pessoal que talvez não conheça o Roberto Martinez. Técnico da seleção da Bélgica desde 2016. Eu traria ele porque ele é um técnico que, beleza, é europeu, tem experiência no, né, conhece o futebol de lá, é novo e ele tem um ciclo de Copa do Mundo. Lógico, ele não levou longe. O Brasil não vai conseguir trazer um técnico campeão do mundo, tipo um Didier Deschamps, o Joaquim Low. Mas eu acho que o Roberto Martins é um técnico que faz um bom trabalho com uma geração belga e que talvez aqui na seleção brasileira poderia potencializar a nossa seleção canarinho. Show de bola, Lele. 30 segundos, um nome, e se alguém não conhecesse, só dá um resumo. 30 segundinhos. Era o meu nome, Roberto Martinez também. Roberto Martinez, inclusive, sincronia, eu e o Brunão, on fire. Porque é um treinador que é taxado como fracassado, é taxado por não levar uma seleção tão talentosa às glórias, até mesmo a uma grande final, mas é um treinador que
tira leite de pedra de um sistema defensivo fraco. Isso ninguém fala. Todo mundo fala de De Bruyne e Lukaku, mas o Roberto Martinez leva essa seleção com um sistema defensivo muito aquém. A seleção belga não tem laterais, por exemplo, e ele sempre dá uma improvisada e sempre coloca ela no alto nível. Então, Roberto Martinez. Me surpreenderam. Achei que vocês iam de Jorge Jesus. Mas é É o meu isso. segundo nome. É o segundo nome. É a peça ali de escape, caso eu não conseguir negociar. Mas vou tentar, para toda a nação brasileira, eu prometo aí, vou tentar trazer Roberto Martinez. Bom, é isso, galera. Muito obrigado para quem ficou até aqui. De novo, reforçando, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para ter mais conteúdos como esse. Agradecer o Brunão, agradecer o Lelê. Um grande tchau e a Copa de 2022 está aí. Valeu, abraço, até a próxima!